Olá, eu sou Tuane Oliveira, sou enfermeira e faço parte da Subsecretaria de Atenção Hospitalar de Urgência e Emergência, SUBUE. Hoje falaremos sobre classificação de risco com foco no redirecionamento seguro. Quais são os objetivos do protocolo? Primeiro, escutar de forma qualificada o usuário que procura os serviços de emergência. Classificar visando identificar os que necessitam de atendimento médico imediato ou imediato e construir os fluxos de atendimento na emergência, considerando todos os serviços da rede de assistência à saúde. Como definição de classificação de risco, nós temos a resolução do COFEM 661 de 2021, onde diz que é um procedimento privativo do enfermeiro, ou seja, a classificação de risco apenas o enfermeiro pode realizar. E nessa classificação de risco, o enfermeiro ele determina a prioridade para o atendimento médico, hierarquizando conforme a gravidade, sempre baseando-se no potencial de risco, agravos à saúde ou grau de sofrimento desse usuário. E qual é a importância da classificação de risco? A classificação de risco ela evita o agravamento clínico, ela prioriza os pacientes críticos, organiza o fluxo de atendimento, reduz riscos de eventos adversos e garante a assistência segura e oportuna. Dentro da classificação de risco, nós temos o acolhimento. E como definição, ela tem o quê? Visar atender a todos que procuram em serviços, ouvindo as suas queixas e assumindo uma postura capaz de acolher, escutar e dar as respostas. É importante que a gente entenda que esse acolhimento não é um espaço físico ou um profissional específico, tá? E sim uma postura ética de todos os profissionais, desde o primeiro profissional até o último que esse usuário terá contato. E o acolhimento está dentro da diretriz da PNH, que é a Política Nacional de Humanização. E o que seria a humanização no atendimento ao cliente, cidadão ou paciente na rede de cuidados? É ouvir o usuário, reconhecer as suas necessidades e se responsabilizar na resolução dos casos, tá? Por quê? Porque quando esse usuário ele se sente acolhido, escutado e cuidado, isso facilita o entendimento e, obviamente, diminui a tensão desse usuário, que está ali no atendimento, né, necessitando de empatia, de cuidado. E o acolhimento, ele pode e deve ser feito por todos os profissionais, desde a porta de entrada até o último profissional que vai estar atendendo esse usuário. Exemplos de humanização na prática. Chamar o usuário pelo nome e olhar ele nos olhos, garantir que ele entenda o que está sendo explicado, perguntar se ele entendeu, pedir para ele repetir, reduzir filas e tempo de espera com escuta ativa no acolhimento, garantir que esse usuário esteja acompanhado de familiares, principalmente em situações de vulnerabilidade, oferecer um ambiente limpo, confortável, com sinalização clara, promover cuidados paliativos com foco na dignidade de vida desse paciente, quando for o caso e tiver indicação, e cuidar da dor e do sofrimento com empatia, e não apenas da doença. Lembrar que o usuário não é a doença, e sim um ser único e deve ser atendido com empatia. Dentro do sistema de classificação de risco, nós temos o sistema de classificação por cores, tá? No município do Rio de Janeiro, nós utilizamos o protocolo de Manchester adaptado. A gente se baseia no protocolo, só que existem algumas alterações de acordo com os indicadores do nosso município, tá? Este padrão é adotado e validado internacionalmente. As cores, elas determinam a prioridade para o atendimento. Eu vou falar as cores do mais grave para o menos grave. São elas: o vermelho, emergência; o laranja, muito urgente; o amarelo, urgente; o verde, pouco urgente; e o azul, não urgente. As cores são as mesmas do Manchester. E o que esse sistema ele diz de acordo com cada classificação? Ele diz que os pacientes com grau
de prioridade vermelho, eles devem ser encaminhados imediatamente para a sala de emergência ou sala de estabilização, conforme for de acordo com cada unidade, tá? Ele diz também que essa unidade ela necessita ter um acionamento de um sinal sonoro para que todos os integrantes da equipe fiquem cientes que adentrou a unidade um paciente de grau de prioridade vermelho. Nem todas as unidades possuem esse acionamento de sinal sonoro. Porém, quando um paciente típico vermelho adentra a unidade, sempre o primeiro profissional que identifica esse paciente, ele verbaliza de forma clara e alta que esse paciente necessita de cuidado e atenção imediata. Então, isso é um sinal sonoro, é a verbalização para que todos os envolvidos na assistência desse paciente de grau de prioridade vermelho estejam cientes da presença dele no recinto, tá? E esse paciente vermelho, ele deve ter atendimento médico e de enfermagem imediato, pois é uma situação crítica. E o que diz sobre os pacientes de prioridade grau laranja? A equipe deve estar alerta, mas não necessita de um sinal sonoro, e ele deve ser encaminhado para a sala de emergência ou sala de estabilização. E nas nossas unidades, o enfermeiro ele comunica ao médico que tem um paciente que foi classificado como laranja, ok? Paciente com grau de prioridade amarelo, ele deve aguardar numa sala de espera priorizada, tá? Sentado, acomodado. Esse paciente requer atenção, porque ele pode evoluir e passar de amarelo para laranja. Então, ele deve ter uma supervisão contínua e ele deve ser reavaliado a cada 30 minutos. Ou antes, caso apresente alguma alteração clínica ou uma nova queixa de sinal e sintoma. O paciente com prioridade grau verde, ele aguarda numa sala de espera comum, ele precisa de uma orientação clara e deve ser reavaliado caso o tempo de espera se exceda. E os pacientes azuis são os pacientes não urgentes. Eles podem ser encaminhados à atenção primária de maneira segura, né, conforme o protocolo institucional, com documento escrito, impresso, ou caso eles insistam em ser atendidos ou possuam algum sinal vital alterado, ele deve ser acolhido pela unidade e ter atendimento pela equipe médica. Nas nossas unidades, o fluxo correto é: o paciente ele chega, ele vai na recepção, se identifica e é aberto a ficha. E na recepção, esse paciente ele deve receber a pulseira de identificação com os dados dele. E essa pulseira deve ser colocada no membro superior direito. Após isso, o paciente ele é chamado pela classificação de risco, onde o enfermeiro faz a consulta de enfermagem. Após isso, caso o paciente seja acolhido e não redirecionado, ele vai para o atendimento médico. Como eu falei, o Manchester utilizado no município do Rio de Janeiro é adaptado, e as adaptações feitas são nos tempos de atendimento, que são eles. O vermelho segue sendo imediato, ou seja, 0 minutos. O muito urgente, que é o laranja, teve alteração, para nós é 15 minutos. O amarelo urgente, 30. Pouco urgente, o verde, 60 minutos. E o azul não urgente, 240 minutos. É o tempo alvo, porém, ele pode se estender até 24 horas. E é importante que o profissional verbalize isso para o paciente, porque ele precisa entender que a unidade de pronto atendimento, a emergência, é para paciente que precisa de atendimento imediato e imediato. Então, é uma porta aberta, pode acontecer algum acidente com múltiplas vítimas e essa porta de entrada sobrecarregar e ele precisa entender que ali ele não é prioridade. Então, ele pode sim permanecer aguardando atendimento até 24 horas. Então, é importante que o paciente ele seja sinalizado, orientado a respeito disso.
caso ele não aceite o redirecionamento seguro. Na consulta de enfermagem, na classificação de risco, o enfermeiro ele deve identificar os fatores de risco ou os sinais de alerta, reconhecer a situação, a queixa e o sintoma desse usuário. Deve realizar um levantamento breve do histórico e a contextualização e avaliar os determinantes da classificação de risco, que são os sinais e sintomas, conforme o protocolo pré-estabelecido. Ainda na consulta de enfermagem, o enfermeiro ele deve observar o usuário e ser um ouvinte paciente, porém, ele deve saber impor limites. Sabemos que temos pacientes que são prolixos, que não conseguem focar na queixa e precisamos entender que existem outros pacientes que necessitam de atendimento, então nós precisamos direcionar de forma empática esse paciente para sua queixa atual, tá? E durante a entrevista, o enfermeiro ele deve colher as informações e orientar o paciente. E quais são os itens a serem observados? A queixa principal e a duração. É importante que perguntemos a duração da queixa, para saber se é crônico ou agudo, os antecedentes mórbidos e se faz uso ou não de medicamentos, os sinais vitais, o exame físico, exame de apoio, que é a oximetria, o eletro, glicemia, caso seja indicado, alergia e a conduta final, que é a definição da classificação de risco. Na classificação de risco, o enfermeiro ele deve chamar o paciente pelo nome, confirmar a identificação desse paciente pela pulseira de identificação. Esse enfermeiro ele deve estar devidamente identificado com o crachá e deve se apresentar dizendo o nome, a sua função e o que vai ser realizado naquela consulta. Deve seguir o fluxo do sistema de classificação de risco, inserindo as informações solicitadas no sistema. Selecionar o protocolo, caso seja o caso, os protocolos tempo-dependentes que temos no sistema e que deve ser seguido um fluxo, ou por especialidade de atendimento, adulto e pediatria, que é o protocolo de Manchester adaptado. E aí ele deve selecionar o paciente de acordo com o seu risco, com o seu grau de prioridade. Depois o paciente ele vai ser encaminhado para atendimento médico ou redirecionado para atenção primária, dependendo do caso. No acolhimento e na classificação de risco, existem alguns sinais de alerta, sinais de perigo. Em pediatria, o que nós temos que observar? A letargia e a prostração, quando não consegue mamar ou beber, quando tem uma gemência em excesso, vômito a tudo que ingere, presença de petequias e equimoses, são alguns sinais de perigo em pediatria. Principalmente quando estamos em período sazonal, de aumento de doenças de sistema respiratório, como bronquiolite. Já sinais de perigo em obstetrícia, devemos observar hipertensão arterial, sinais de infecção do trato urinário, vômitos constantes com sinais de desidratação, sangramento vaginal, dor abdominal intensa ou cólicas, contrações uterinas prematuras, perda de líquido amniótico, inchaço súbito e febre e a diminuição do movimento fetal. Existem algumas situações especiais que o enfermeiro ele deve estar atento. São elas: aqueles usuários que são vítimas de violência, usuários que sofreram acidente com material biológico, violência sexual, acidente de trabalho, exposição sexual, ok? Pacientes idosos devem ser classificados de acordo com a sua gravidade. Pacientes maiores de 80 anos, eles preterem as outras pessoas, eles têm prioridade, mas é importante a gente orientar que os pacientes idosos, os pacientes com espectro autismo, PCD, eles têm prioridade sim, mas prioridade dentro do grau de gravidade que ele foi classificado. Um paciente que tem prioridade, por exemplo, que é um idoso, um cadeirante,
que foi classificado como verde, ele não passa a ser amarelo porque ele é prioridade. Ele passa a ser prioridade dentro da classificação em que ele foi colocado. Então, ele vai ser o primeiro a ser atendido dentro da classificação verde, tá? E assim sucessivamente. E a gente precisa estar sempre alerta aos pacientes que retornam à unidade num período menor que 24 horas, tá? Por ausência de melhora. Eu gosto de falar que até 72 horas o enfermeiro ele tem que acender o alerta, que é o tempo que a conduta terapêutica tem para agir. Então, se esse paciente ele chega e relata que esteve em outra unidade ou na mesma unidade num período menor que 72 horas, nós temos que acender o alerta para esse paciente, tá? E deixar isso registrado, que o paciente verbaliza que esteve nesta ou em outra unidade, seja da rede ou não, num período de 24, de 48 ou de 72 horas. E de acordo com essas situações especiais, nós temos a conduta, né? Que é encaminhar para o consultório, acionar o serviço social, realizar o transporte com cadeiras de rodas, iniciar os protocolos correspondentes, iniciar o PEP, de acordo com cada situação. Aqui nós temos o sistema, como ele se apresenta no momento. Nós temos os dados do paciente, que já vêm preenchidos. Nós colocamos se esse paciente ele possui alguma alergia e qual alergia que ele possui. Se ele possui algum tipo de deficiência, dados obstétricos, já temos atualização da última data de menstruação, se essa paciente é puérpera ou não. Isso já é uma atualização que já está em trâmite para ser atualizado, tá? Depois a gente classifica esse paciente, coloca os sinais vitais, faz o Score NIUS para adultos, PIUS para pediatria, MIUS para paciente gestante obstétrica, né? Informa algum uso de medicamento, alguma comorbidade, alguma observação, preenche a escala de dor. Se esse paciente estiver dentro de algum protocolo, a gente seleciona, né? Que são os protocolos tempo dependentes. E depois a gente classifica de acordo com as cores. Aqui eu trouxe um exemplo de queixas abdominais e urinárias, né, onde, de acordo com a situação, a gente classifica ele como vermelho, laranja, amarelo, verde e azul, tá? Eu vou dar o exemplo dos extremos relacionados a queixas abdominais e urinárias. Um paciente não urgente, que pode ser classificado como azul, seria o quê? Uma troca eletiva de sonda vesical de demora, quando este não apresenta obstrução, dor intensa, hematura, ou então uma diarreia crônica, sem sinais de desidratação. São pacientes que podem ser encaminhados para atenção básica. Caso extremo, vermelho, quando o paciente apresenta todos os dados vitais alterados, hipotensão, hipertensão, taquicardia, febre, associada a náusea, vômito, sudorese, com sangramento vaginal, com possível gravidez, com dor intensa, esse paciente deve ser classificado como vermelho. Aqui é como o sistema se apresenta, né? Os descritores que estão em constante atualização para melhor adequação do atendimento. Aqui nós temos o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde e o azul, tá? Aqui no azul aparece outros, a troca de CVD sem obstrução, como eu falei, a diarreia crônica sem sinais de desidratação. E aí, falando com foco nesse paciente não urgente, que é o azul, né? Quando ele pode ser redirecionado. E o que seria o redirecionamento? É referenciar os pacientes com casos não urgentes, ou seja, sem risco de morte, para as unidades básicas de saúde. E ele tem como objetivo o quê? Padronizar os atendimentos, direcionar os usuários ao nível de atenção mais apropriado, contribuindo para a redução da superlotação dos serviços de urgência. Garantir, de fato, a prioridade real para quem precisa de atendimento imediato. Fortalecer a atenção primária, tá? Integrando os diferentes níveis de atenção
e reduzir os custos e melhorar a eficiência do sistema de saúde. Dentro do redirecionamento, eu vou trazer 2 classificações importantes que vocês precisam ter em mente: a dispensa do paciente e o redirecionamento do paciente. São coisas diferentes. Um é vedado, que é dispensar o paciente, e o outro é permitido, que é o redirecionamento do paciente. E o que seria dispensar? Dispensar o paciente caracteriza-se pela liberação do usuário do serviço de urgência e emergência sem a realização de consulta médica ou de enfermagem, após a classificação de risco. Esta prática é vedada, uma vez que compromete a segurança do paciente e viola o seu direito ao cuidado em saúde, podendo configurar abandono de assistência. O que seria isso? Trazendo para a nossa realidade, trazendo um exemplo para vocês entenderem, é quando um paciente chega na unidade de urgência e emergência ou chega em qualquer outra unidade, por exemplo, de atenção básica, e o agente de portaria, o recepcionista, fala: seu atendimento não é aqui, não temos atendimento de tal especialidade, e dispensa o paciente, sem ele ser avaliado por um profissional capacitado, por um profissional técnico, tá? Sem atendimento pelo enfermeiro ou pelo médico. Já o redirecionamento do paciente entende-se como orientação técnica formal, com registro em prontuário, para que o paciente destina-se a outro ponto da rede de atenção à saúde, que é a unidade básica de saúde, conforme classificação de risco, protocolos clínicos assistenciais locais e avaliação profissional, assegurando a continuidade do cuidado. Então, esse paciente ele deve ser acolhido, deve passar pela classificação de risco, deve ser orientado, deve ser referenciado para uma unidade, ele tem que estar assegurado da continuidade do cuidado, ou seja, ele precisa ser assistido por uma unidade básica de saúde na área de abrangência onde ele reside. Eu preciso indicar qual é essa unidade, qual é o endereço, eu preciso examinar, eu preciso evoluir, precisa ter registro. Isso é o redirecionamento, isso é permitido. O redirecionamento na classificação de risco é permitido somente quando realizado por enfermeiro capacitado para a classificação de risco, amparado por protocolos institucionais ou municipais, quando houver garantia de orientações claras ao paciente, e o encaminhamento formal. O que seria encaminhamento formal? É quando esse paciente ele é encaminhado com uma folha, com os dados da unidade e o endereço da unidade, que ele deve ser atendido. Aqui é a diferença em exemplos explícitos de dispensar e redirecionar, ok? A avaliação profissional. Quando o paciente é dispensado, não há consulta ou intervenção posterior à classificação. Quando ele é redirecionado, deve haver consulta de enfermagem e orientações. Continuidade do cuidado quando o paciente é dispensado é interrompida. No redirecionamento, é garantida. A base legal e ética é vedado dispensar o paciente. Já o redirecionamento é permitido com protocolo institucional. Registro em prontuário, geralmente ausente quando dispensa o paciente. E no redirecionamento é obrigatório. E agora, o exemplo da fala do profissional ao dispensar o paciente. Pode ir embora, não é o caso de emergência. E redirecionar. Você será redirecionado a uma unidade básica de saúde mais próximo da sua residência, munido de um guia de referência carimbado pela instituição. Então, essas são as diferenças cruciais entre dispensar e redirecionar. E por que tanta ênfase nessas diferenças? Porque o COFEN, que é o nosso Conselho Federal de Enfermagem, ele fala sobre vedar e dispensar. Ele traz a fundamentação técnica e normativa em 2 pareceres, um de 2019 e outro de 2023. Conforme o parecer número 44 de 2023, é vedado ao enfermeiro simplesmente dispensar o paciente sem avaliação profissional.
O redirecionamento, por outro lado, é permitido quando se configura como orientação segura e formal, com continuidade do cuidado e registro em prontuário. Deste modo, o paciente deve receber consulta de enfermagem ou avaliação médica antes do redirecionamento, como exposto. Aí ele cita um parecer anterior de 2019. Finalmente, o parecer de câmara técnica de número 10 de 2019 do COFEM aponta que o enfermeiro, no contexto da consulta de enfermagem, no serviço público ou privado, pode encaminhar o paciente para outros profissionais médicos e não médicos, no próprio serviço ou para outros níveis de complexidade de atenção à saúde, desde que observe os protocolos municipais e institucionais de saúde. Caso o serviço resolva utilizar a classificação de risco por cores como acesso, ou seja, o que nós usamos, o usuário, uma vez classificado, não poderá sair do serviço sem atendimento médico, com exceção da cor branca, um adeno. A cor branca equivale à cor azul aqui no município do Rio de Janeiro, onde constará em protocolo próprio, adotado pelo serviço, as condutas pertinentes ao enfermeiro. O nosso Conselho Federal nos ampara sobre o redirecionamento. Porém, ele impõe todas essas obrigações de orientar de forma segura e formal, de ter a segurança da continuidade do cuidado, ok? De ser registrado, do paciente ser avaliado. Todos esses critérios eles precisam ser cumpridos para que o redirecionamento ocorra de forma segura e legal. Quando eu atendo o paciente na classificação, entendo que ele é um paciente não urgente, quando eu vejo que ele não tem nenhuma alteração de sinal vital, no sistema aparece essa tela. E aí eu coloco encaminhar para outra unidade e finalizar o atendimento. Ali eu boto o motivo da procura. É importante que eu coloque a orientação que eu dei ao paciente, porque isso tudo o COFEM ele traz. Paralelo a isso, em outra aba, eu abro no Google, onde ser atendido. É exatamente assim que deve ser digitado no Google, onde ser atendido. Ali no campo da esquerda, onde aparece uma lupa de busca, eu coloco o endereço do paciente. Ao eu colocar o endereço do paciente, assim como a gente pode observar na segunda imagem, aparece a sua unidade de referência. Nesse caso aqui, apareceu a Secretaria Municipal de Saúde, Clínica da Família, Maicon Siqueira, AP40. Eu pego o nome dessa Clínica da Família, do paciente, volto para o meu sistema hospitalar, procuro qual é a Clínica da Família e seleciono. Caso não apareça, eu digito. Mas eu digitei o endereço do paciente e não apareceu a clínica. Infelizmente, no município do Rio de Janeiro, nós não temos 100% de abrangência das áreas com clínica da família. Se esse for o caso do paciente, ele deverá ser acolhido e atendido pela unidade, ok? Depois que eu seleciono qual é a clínica da família que esse paciente é atendido dentro da sua abrangência, o próprio sistema ele gera esse formulário, tá? Nele consta os dados do paciente, data de nascimento, nome, CPF, ok? A unidade solicitante, que é a unidade onde você trabalha, os dados da atenção primária, que é o nome da clínica, o endereço, o telefone, ali o motivo da procura, eu devo discorrer, e a orientação dada ao paciente. Automaticamente sai a data, o horário, já sai o meu nome e o meu COREM e eu devo carimbar e assinar. Esse formulário precisa ser impresso e precisa ser entregue ao paciente, porque esse paciente precisa chegar na unidade, na clínica da família, munido desse papel. Isso é uma exigência do COFEM. Mas não tenho impressora. Nós temos um formulário já impresso que constam as mesmas informações, sendo que para serem preenchidos à mão, tá?
com os dados pessoais, os dados cadastrais, os dados da unidade, a avaliação, data, assinatura e carimbo. E também deve ser entregue para o paciente e ele deve se apresentar na clínica da família munido com esse formulário. O paciente pode sair da unidade sem esse formulário? Não, é obrigatório. Ele deve ser orientado e deve sair munido desse formulário. O paciente precisa saber qual é a unidade e qual é o endereço da clínica da família que tem abrangência na sua localidade. Dito isso, eu espero que tenha sido proveitoso o treinamento. Caso haja alguma dúvida, estamos à disposição para esclarecer. A Secretaria Municipal de Saúde possui um protocolo e está à disposição para qualquer eventual dúvida relacionada ao redirecionamento. Reforçando que o redirecionamento ele é legal, permitido e amparado pelo nosso Conselho Federal. Existem outros estados que realizam o redirecionamento. Nós, enquanto enfermeiros classificadores, temos total conhecimento técnico para fazer tal procedimento de forma segura, conforme foi orientado. Muito obrigada.